O cessar-fogo foi aceito, mas há nuances cruciais e uma série de condições que precisamos detalhar. Enquanto isso, multidões tomam as ruas ao redor do mundo nos maiores protestos já vistos contra um presidente que, segundo rumores, planeja deixar o país às pressas. A inteligência militar apresenta uma previsão chocante, totalmente oposta ao que se afirmava antes, e vamos explicar tudo. Nas redes sociais, uma briga pública entre líderes políticos ganha força com acusações pesadas e respostas ainda mais duras, o que pode escalar para um escândalo sem precedentes. Há ainda uma ordem misteriosa. Para quem foi dada e por quê? Esses e outros acontecimentos marcantes fazem parte do noticiário desta manhã de domingo, 19 de outubro. Fique por dentro das notícias mais urgentes e exclusivas. Aqui você acompanha os fatos sobre a Rússia, Belarus, Ucrânia e o mundo de forma ágil e clara, antes de qualquer outro veículo. Tudo o que você precisa saber agora. A Ucrânia entra em uma nova era, onde a tranquilidade será um luxo e a preparação para a guerra, uma rotina. É o que alerta o chefe da inteligência ucraniana. Não haverá paz absoluta, livre de ameaças, nos próximos anos. Estamos em um momento em que a vigilância constante é a única opção. Não estamos exagerando. Precisamos nos preparar para tudo, inclusive para o pior, porque o conflito pode mudar de forma, mas não desaparecer. Essa é a realidade que enfrentamos, e nossa capacidade de resistir definirá nosso futuro. Para garantir nossa sobrevivência, devemos permanecer unidos e firmes. E essa luta não tem prazo para acabar. As declarações surgiram logo após Donald Trump afirmar, em conversa com Volodymyr Zelensky, que Ucrânia e Rússia deveriam parar onde estão. Mas a inteligência ucraniana enxerga um cenário bem diferente. A guerra pode assumir novas facetas, mas não chegará ao fim tão cedo. Enquanto isso, os Estados Unidos vivem um dos maiores movimentos de protesto de sua história. Milhões de pessoas saem às ruas em mais de 2.500 cidades e povoados para repudiar as políticas de Trump, em uma mobilização batizada de No Kings, uma referência clara à rejeição de qualquer poder absoluto. A mensagem é direta: a América não aceita governantes que se comportem como monarcas. Os organizadores estimam que este seja o maior dia de manifestações já registrado no país. O movimento No Kings surgiu em 2020 como resposta ao endurecimento do governo Trump, que chegou a enviar a Guarda Nacional para reprimir protestos locais, ignorando autoridades estaduais. A vice-presidente Kamala Harris se posicionou publicamente, convocando os americanos a se unirem. O poder pertence ao povo. Amanhã faço um apelo para que todos participem deste protesto pacífico e deixem claro que não aceitamos o rumo que nosso país está tomando. Junte-se a nós e, por favor, mantenham a calma. Trump, por sua vez, minimizou os protestos, afirmando que eles vão passar o dia lá, mas não deve ter muita gente. No entanto, a realidade é outra. Dezenas de cidades já reforçaram o policiamento, e manifestantes planejam marchar vestidos de amarelo, símbolo da resistência contra o autoritarismo. Além dos Estados Unidos, atos de solidariedade ocorreram em Londres, Tóquio, Estocolmo, Seul, Madrid e outras capitais, com organizadores chamando 18 de outubro de o Dia da Verdade, uma prova de que a América ainda não aceita reis. Enquanto isso, Trump se prepara para mais um encontro polêmico, uma possível reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Fontes em Washington revelam que as negociações estão em andamento, embora ainda não haja data definida. A última vez que os dois se encontraram foi em 2019. Trump chegou a enviar uma carta a Kim no início do ano, mas a Coreia do Norte não respondeu. Agora, o foco do governo americano está na visita à China e no encontro com Xi Jinping, onde serão discutidas as tensões comerciais entre os países. Tenho uma ótima relação com Kim, afirmou Trump. Espero que continue assim. Acho que vai. Nós nos entendemos bem. Passei muito tempo com ele, conversamos sobre coisas que talvez não devessem ser ditas. Mas nos damos muito bem. Acredito que o potencial da Coreia do Norte é imenso, colossal. Durante seu primeiro mandato, Trump se reuniu 3 vezes com Kim, em Singapura, Hanoi e na zona desmilitarizada da Coreia. Apesar dos discursos grandiosos, os resultados concretos nunca vieram. Na Europa, um escândalo diplomático explode entre Polônia e Hungria por causa dos ataques aos gasodutos Nord Stream. O primeiro-ministro húngaro acusou a Polônia de, ao não extraditar um suspeito para a Alemanha, estar dando luz verde para atentados na Europa. Segundo ele, a mensagem é clara: se não gostam de uma infraestrutura, explodam. Varsóvia, por sua vez, rebateu com firmeza: quando um agressor ataca seu país, a autodefesa não é crime. Se um inimigo bombardeia sua nação, você tem todo o direito de retaliar,
minando sua capacidade de financiar a guerra. Isso se chama legítima defesa. O Tribunal de Varsóvia anulou a extradição do suspeito e o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, classificou a decisão como justa e legal. A Alemanha, embora tenha expressado respeito pela decisão, já vê analistas em Bruxelas alertando para um possível aumento das tensões no continente. Na usina nuclear de Zaporizhia, sob controle russo, equipes técnicas finalmente conseguiram iniciar reparos nas linhas de transmissão externas. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, confirmou que os trabalhos só foram possíveis graças às zonas locais de cessar-fogo, permitindo o acesso seguro dos especialistas. A restauração da rede elétrica externa é vital para a segurança nuclear, afirmou Rafael Grossi, diretor-geral da AIEA. Ambas as partes colaboraram de forma construtiva para viabilizar esse plano complexo. A situação, porém, é paradoxal. A Rússia, que constantemente ameaça a usina, agora aceita uma trégua para permitir os reparos. Em entrevista, um analista militar comentou: a usina é uma peça de propaganda. A Rússia usa o medo nuclear para pressionar o Ocidente e a Ucrânia. Mas desta vez, parece que ambos os lados entenderam que precisavam de uma pausa para evitar um desastre. Porque afinal, é assim que os czares modernos operam, transformam até mesmo as tréguas em ferramentas de poder. E quando se trata de cessar fogos, especialmente em zonas de alto risco como a usina de Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa, sob controle russo desde 2022, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, não se cansa de alertar. Os combates incessantes na região representam uma ameaça real à segurança nuclear. Mas como num teatro de sombras, Putin decreta a cura da propaganda e seus generais prometem recuperação. Promessas feitas ao líder não podem ser quebradas. Sabemos o que você está passando, Margarita, ecoa a voz do regime. Sua família, sua resistência, tudo isso pesa. Mas no trabalho você sempre entrega. E assim, entre a sobrevivência e a submissão, a máquina de desinformação escolhe seu caminho. Ou se finge de saudável, ou se enterra de vez. Qual opção parece mais alinhada com a narrativa do Kremlin? Enquanto isso, no fogo cruzado da guerra, a realidade não perdoa. Imagens de satélite revelam o rastro de destruição deixado por 2 ataques ucranianos com drones à refinaria de petróleo em Feodósia, na Crimeia ocupada, nos dias 7 e 13 de outubro. 11 reservatórios foram completamente obliterados. Outros sofreram danos tão graves que sua recuperação é praticamente impossível. Na segunda investida na madrugada do dia 13, um terminal marítimo de petróleo foi atingido, e as chamas consumiram 16 tanques simultaneamente. O incêndio era visível de vários pontos da cidade. Esta já é a terceira grande ofensiva contra a infraestrutura energética da península em poucas semanas. Em 29 de setembro, outro depósito de combustível em Feodósia foi alvo de drones. Especialistas não têm dúvidas, os ataques sistemáticos às instalações russas na Crimeia estão infligindo danos profundos à logística militar de Moscou no sul, a ponto de, segundo fontes de inteligência, uma das bases ter sido apagada do mapa. Mas a guerra não se limita ao fronte ucraniano. Em Gaza, a tensão escalou a níveis críticos quando Israel bloqueou uma missão humanitária turca, acusando o Hamas de tentar sabotar o plano de cessar-fogo mediado por Trump. A equipe médica turca que buscava resgatar civis e negociar a libertação de reféns, foi impedida de entrar no enclave. Fontes israelenses afirmam que o grupo militante sabe exatamente onde estão os corpos de pelo menos 10 reféns, mas estaria protelando as negociações para minar a segunda fase do acordo, que prevê seu desarmamento. A trégua agora pende de um fio tão tênue que qualquer movimento em falso pode reduzir o plano de Trump a cinza sobre as ruínas de Gaza. Analistas debatem a fragilidade dessa paz, até que ponto Israel e seus aliados regionais estão dispostos a ceder, mesmo que temporariamente. Por enquanto, o cessar-fogo se traduz em ataques cirúrgicos, mas limitados. Desde a suspensão dos combates, cerca de 300 combatentes do Hezbollah e outros 1,5 mil membros de grupos armados foram eliminados, incluindo comandantes de médio escalão. Israel, porém, não hesita em retaliar. Qualquer tentativa de reorganização ou reativação de células no sul do Líbano é respondida com força letal. Além disso, alvos estratégicos, como centros de comando, fábricas de munição e rotas de suprimento, são sistematicamente destruídos, enquanto esforços para reconstruir a infraestrutura militar são esmagados antes mesmo de decolar. Enquanto o mundo se divide entre guerras e crises, a Belarus de Lukashenko dá mais um passo rumo ao isolamento econômico.
O ditador assinou uma lei que proíbe empréstimos em dólares e euros, uma medida apresentada como estabilização do mercado, mas que na prática é consequência direta do estrangulamento financeiro imposto pelas sanções ocidentais. Com o acesso ao sistema internacional de pagamentos cada vez mais restrito, Minsk não tem escolha senão fechar as portas para a moeda estrangeira. A nova legislação vai além. Cidadãos não poderão contrair empréstimos em moeda estrangeira, nem mesmo em rublos convertidos, exceto se o credor for um familiar próximo. Além disso, o único imóvel de uma pessoa não poderá ser usado como garantia para financiamentos, e empresas não financeiras estão proibidas de conceder crédito a indivíduos que não sejam seus funcionários. Para completar, o governo impôs limites rígidos a juros e multas por inadimplência, alterando 3 pilares legais: o Código Civil, a Lei de Regulação Cambial e a legislação sobre publicidade. A medida entra em vigor em 6 meses, dando aos belarussos um último suspiro para se ajustar ou se endividar enquanto ainda há tempo. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu apoio, seus comentários e compartilhamentos são o que nos mantém em movimento. Precisamos crescer, porque a verdade não se defende sozinha. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a nosso favor.